Procuramos um lugar a salvo das palavras, mas esse lugar não há. Ana Maria Marques. A grandiosa Cubra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, era uma vez uma mulher tão bela que sua beleza chegava até mesmo a ofuscar a mais brilhante das luas. Essa flor do Islã, chamada Cubra, não era apenas formosa aos olhos. Sua bondade e compaixão eram conhecidas por todos. Mahbub, esse era o nome do seu marido, não cansava de se perguntar o que tinha feito para merecer uma companheira tão graciosa. Certo dia, ele vendia suas contas bem na frente do palácio. Contas, contas, azuis como o céu da Pérsia à noite, vermelhas como o primeiro raio de sol, brancas como a neve no pico de uma montanha ao crepúsculo. Enquanto o marido falava, Cubra mostrava as contas nos colares que pendiam de seu delicado pescoço. O sultão chegou à janela e, quando a viu, ficou extasiado. O véu que lhe cobria o rosto deixava à vista apenas seus olhos de intenso brilho. As sedas que envolviam seu corpo, enfeitadas por dezenas de colares de contas multicoloridas, permitiam ao sultão imaginar seu talhe esguio e muitas outras coisas não vistas. E a Kadir, nunca vi mulher mais linda, tentação das tentações, pensou o sultão, e convocou a presença imediata do grão-vizir. Traga-me a mulher desse vendedor de contas e trate de dar sumiço nele. Luxuriante majestade, disse o vizir, não devemos matar o vendedor. O povo não verá isso com bons olhos. Se me permite, tenho uma alternativa. O sultão, ansioso, concordou em ouvir a ideia do grão-vizir. Suntuosa majestade, direi ao vendedor que faça uma cortina para ser colocada atrás do trono, tão monumental que deverá equivaler a 6 elefantes na vertical e 6 na horizontal. Direi que, se não a aprontar em 7 dias, pagará com a própria vida. Certamente dirá que não é capaz. Se verá obrigado a fugir e, assim, poderemos trazer a sua esposa para o palácio. Perfeito, aplaudiu o sultão. Fale já com o vendedor. Mal posso esperar para ter essa formosura no meu harém. O grão-vizir foi até a praça em frente ao palácio e, com sua bengala de ouro cravejada de pedras preciosas, tocou levemente o braço do vendedor, que deu um pulo, assustado. Preciso que me acompanhe até o palácio. O sultão tem uma tarefa para você, bradou o grão-vizir. E a raquinha, exclamou Mahbub, como eu, um simples vendedor, posso fazer algo para um sultão? Ele não teve outra alternativa, a não ser entregar sua mercadoria à esposa e acompanhar o grão-vizir. No palácio, o grão-vizir mostrou ao vendedor a janela enorme, bem atrás do trono. O sultão decretou que você deve providenciar uma cortina para essa janela, disse solenemente. E a Hafiz, exclamou Mahbub desesperado, não sei fiar, não sei tecer, só conheço os fios que uso para guardar as contas que vendo, como farei tal cortina? Você tem 7 dias. Se ao final desse prazo não tiver trazido a cortina, morrerá. Quando encontrou a mulher, Mahbub tremia. Ela lhe indagou o que o sultão queria. Com a voz igualmente trêmula, Mahbub lhe contou sobre a enorme cortina e o curto prazo que tinha para executá-la. E também o que aconteceria caso fracassasse. Não tenha medo, disse a esposa. Eu sei como resolver o problema. A bela Cubra, na verdade, era irmã de uma djin que morava num poço.
Vá até minha irmã e grite bem alto o que lhe direi. Cubra soprou algumas palavras no ouvido do marido. Mahbub foi rápido como o vento e, quando chegou, falou em alto e bom som às funduras do poço. Saudações! Sua irmã lhe manda lembranças e pede que me dê a roca e o tear mágicos, pois precisa deles. Assim que terminou, saltaram poço afora a roca e o tear. Mahbub os levou para casa e os entregou à esposa. Cubra entrou num quarto e só saiu de lá aos primeiros raios de sol, exausta. Assim foi, durante 6 dias. À noite, a roca, roc, 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 fiava, e o tear, troc, 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 tecia. De dia, Cubra dormia. No 7º dia, assim que o galo deu o primeiro có, Cubra saiu do quarto com uma cortina que mais parecia o céu em noite estrelada, vasta, azul escuro e brilhante. O marido, boquiaberto e exultante, conseguiu apenas exclamar: Yazoo Jalal War Inkram, estou salvo! Mahbub seguiu para o palácio. Quando o grão-vizir viu a cortina dos céus pronta, ordenou que fosse pendurada imediatamente. O sultão, apesar de frustrado, ficou tão encantado com a delicadeza do trabalho que deu a Mahbub uma bolsa de moedas de ouro. Contudo, não parava de pensar na encantadora esposa do vendedor. Os dias foram passando e o sultão foi ficando cada vez mais consumido. Já não podia mais tratar dos assuntos do reino com a mesma competência e atenção. O grão-vizir estava muito preocupado e propôs um outro estratagema. Magnífica Majestade, pensei em algo que o vendedor nunca, jamais conseguirá fazer. Preciso de mais uma semana. Findo esse prazo, a esposa do vendedor estará nos aposentos reais, para deliciar seus olhos e alegrar seu coração. No dia seguinte, o vendedor e sua esposa estavam no mercado, quando o grão-vizir, mais uma vez, aproximou-se. Sua Majestade exige que lhe apresente, no prazo de uma semana, uma criança de 7 dias de nascida, capaz de lhe contar uma história. Caso contrário, pode dizer adeus à sua vida. O vendedor, agora mais desesperado do que da outra vez, elevou os olhos aos céus. Alá, tenha piedade! Você ouviu isso, mulher? Estou condenado, não tenho outra saída a não ser fugir. Cubra, por outro lado, estava serena como o céu após uma forte tempestade. Não se esqueça da minha irmã e de seus poderes. Tranquilize-se. Daqui uma semana volte ao poço, saúde minha irmã e lhe peça o seu filho de 7 dias de idade, por apenas uma noite. Mahbub precisava confiar na esposa e no seu plano fantástico. Durante 6 dias e 6 noites, repetiu 70 vezes a prece para livrar-se dos obstáculos. E abadi, abadi, abadi. No 7º dia foi até o poço e fez como a esposa lhe tinha recomendado. Assim que terminou sua saudação e seu pedido, ouviu: "Puxa o balde!" Puxou, e para seu espanto, viu dentro dele um bebê. Levou-o cuidadosamente para casa. E agora, mulher? Leve-o ao sultão. Hoje é o 7º dia. Cubra sussurrou o nome de Alá para a criança, e Mahbub foi com ela nos braços para o palácio. O sultão, em seu trono, seguro de que dessa vez o vendedor estaria condenado e que, em breve, teria a bela Cubra só para si, assistia a toda a movimentação para acomodar o bebê numa almofada. Majestade, esse bebê de apenas 7 dias lhe contará uma história, disse Mahbub. Naquele momento, a criança abriu a boca como se fosse falar, mas apenas balbuciou.
O sultão, impaciente, um tanto cansado, protestou: vamos acabar logo com essa encenação. Trata-se de um recém-nascido, mal consegue chorar, que dirá falar, quanto mais contar uma história. Foi então que a criança começou a se mexer para lá e para cá, até conseguir ficar sentada, na almofada, empertigada como um boneco de pau. Assim que se acomodou, virou-se risonha para o sultão e, fitando-o bem profundamente, falou com voz doce, mas firme: Majestade, com vossa licença, posso começar? O sultão arregalou os olhos e, mudo de espanto, consentiu com a cabeça. O bebê começou. Era uma vez um homem que recebeu um melão em troca de uma moeda de cobre. Assim que abriu a fruta, viu que nela tinha uma cidade. Entrou dentro do melão, quer dizer, da cidade, e caminhou por lá. Chegou em um pátio e viu uma cena estranha. Galinhas cantavam e galos chocavam. Um senhor gentilmente lhe mostrou o caminho a uma casa de chá, mas, ao invés de pagar pelo chá, foi o dono da casa de chá que lhe deu uma moeda de ouro. Ouviu-se então um vozerio na rua. O rei estava chegando. Todos os súditos usavam roupas suntuosas, mas o rei estava todo esfarrapado. O sultão, indignado, gritou: Chega! Não quero ouvir nem mais uma palavra dessa história disparatada. Onde é que já se viu? Cidade dentro de um melão? Dono de casa de chá que dá moeda aos clientes? Galinhas que cantam e galos que chocam? Rei envolto em trapos e polvo em seda? Majestade, quem já ouviu falar de um sultão se casando com a esposa de um vendedor de contas? Respondeu o bebê. O sultão, sem graça, sorriu amarelo. Na mesma hora, a paixão pela mulher do vendedor virou fumaça. Liberou Mahbub, que prontamente agradeceu a Alá e levou a criança de volta para a mãe. Assim que o marido chegou, o coração de Kubra se encheu de felicidade. Não se surpreendeu. Sempre teve a mais absoluta certeza de que ele voltaria a seus braços. Alhamdulillah, gratos, se foram dali. Foram levar as contas, os fios e os colares para outros cantos, para outros contos.